Sejam muito bem-vindas à aula de hoje. Aula hoje que eu falo que vai ser uma aula mais que sensacional, porque você vai começar a entender como que as suas emoções acontecem dentro do seu cérebro, como o seu cérebro reage às suas emoções, até mesmo porque a aula é emoção não resolvida vira comportamento automático. Lembra que quem estava aqui, quem está aqui na aula de hoje, que participou da aula da quinta-feira passada, eu expliquei sobre o hábito, né? Que acontece um gatilho, acontece um pensamento, um sentimento, uma emoção, aquilo ali gera uma ação, aquela ação ela se torna um hábito, repetidas vezes ela vira um comportamento que traz um resultado bom ou um resultado ruim. Mas hoje eu vou te contar como que tudo isso funciona aqui, ó, no nosso magnífico planeta cérebro. Por que, Thaís, no cérebro? Porque, gente, nós somos seres que funcionamos com base no nosso sistema cerebral. Tudo que a gente faz, tudo que a gente experimenta, tudo que a gente vive é registrado no nosso cérebro. Mas eu quero que você faça um favor para mim. Compartilhe essa aula com todo mundo que vocês puderem. Para quê? Para que cada vez mais a gente possa alcançar pessoas que precisam, às vezes, ouvir. Sabe aquela caridade? Aquele amor? Doe o seu amor hoje compartilhando essa live. Porque o bem que eu estou fazendo para você, te contando tudo que eu vou te contar hoje, é o mesmo bem que você vai fazer para aquela outra pessoa. Então vamos continuar, né, germinando boas sementes pelo mundo, para o nosso futuro, para o futuro de toda a humanidade que fica aí. Então eu vou te dar aí um tempinho, 30 segundinhos para você compartilhar essa live enquanto eu hidrato a minha garganta. Hoje, gente, eu tô com a laringite um pouco atacada, minha voz tá maravilhosa. Mas o que importa não é a minha voz, é sim o conteúdo que eu vou te passar hoje. Então, compartilha aí, gente, manda pra todo mundo. Deixa eu acompanhar aqui também. Com vocês. Só olha. Tô me vendo também aqui ao vivo agora, que eu quero ficar junto. Pronto. Vamos lá, então. Quero que você pense no seguinte, faça aí uma reflexão, que é a seguinte: quantas vezes você já reagiu no impulso? Ah, Thaís, o que é reagir no impulso? Ah, é aquele momento em que você não queria... Peraí, gente, que eu quero acompanhar vocês. Eu também tô abrindo a live aqui no meu iPad pra gente ficar todo mundo junto. Isso. Vocês estão conseguindo me ver? Tá todo mundo me vendo? Ellen, tá dando pra ver aí? Responde aí, gente, pra mim, se tá me vendo. Certo. Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo me ver? Porque aqui no meu outro Instagram tá falando que tá com problema pra reproduzir o vídeo. Mas tá bom. Vamos seguir aqui, que o que importa é o conteúdo. Bora lá, gente. Quantas vezes você reagiu na impulsividade? Aquela vez que você gritou, mesmo sem querer gritar. Aquela vez que você saiu brigando com todo mundo sem querer brigar. Me conta aí o que aconteceu. Às vezes você respondeu uma pessoa atravessado. Sabe quando você tá no trânsito? Você tá lá dirigindo tranquilamente. É aquele dia que você acorda e fala assim: hoje ninguém vai estragar o meu dia. Aí o que acontece? Uma pessoa no trânsito te fecha. Você abaixa a janela e xinga
a mãe daquela pessoa até a 5ª geração. Você sabia que nesse momento o seu cérebro reagiu totalmente no modo automático? Isso mesmo. E por que que o seu cérebro reagiu totalmente no modo automático? É o que eu vou te contar hoje. E eu vou te convidar para ficar até o final. Por quê? Porque a gente vai fazer um exercício para você aprender a identificar todas as vezes que o seu cérebro tentar entrar em modo automático, porque é possível controlar as suas emoções, mas para isso você precisa dar nome ao que você sente. Se você não der nome ao que você sente, você vai viver constantemente se arrependendo. Poxa vida, mas eu não deveria ter falado aquilo. Nossa, não tinha necessidade de eu responder daquele jeito. Nossa, mas pra que, né, que eu fui falar assim? Ah, às vezes eu bati no meu filho sem precisar bater. Às vezes eu falei pra ele que eu não amava ele, mas era só o calor do momento. Esse exemplo é legal, né? O calor do momento, né? Ai, eu tava no calor do momento, eu fiz isso, fiz aquilo. O que que é? É o seu cérebro reagindo no modo automático. E ele tá entrando no modo automático como? Nosso cérebro, gente, tem um negócio, um sistema que eu amo ele. Amo de paixão. Eu falo, sempre vou repetir que os órgãos que eu mais gosto é o cérebro e o coração. Se não tiver um, o outro também não funciona direito. E se não tiver o outro, aí que um não funciona mesmo. Dentro do nosso cérebro existe o sistema límbico. O que é o sistema límbico, né? E qual que é a sua função? O sistema límbico, ele compreende todas as estruturas cerebrais que estão relacionadas, prestem atenção, ó, relacionados com os nossos comportamentos emocionais, estão relacionados com os nossos comportamentos sexuais, estão relacionados também com o nosso aprendizado, relacionado com a nossa memória, pois é, e a nossa motivação. Thaís, onde fica esse sistema límbico? Ele fica no interior do nosso cérebro e começa por aqui, através da amígdala. Numa futura aula eu trago para vocês a anatomia do cérebro e aonde fica localizado cada parte. Mas a grosso modo, pensem o seguinte. Lembra lá os neandertais, os nossos, aqueles que viveram lá para trás antes de nós? Se vocês pesquisarem aí agora na internet, vocês vão conseguir perceber que a cabeça deles era mais achatada. Por quê? Porque não tinha ainda desenvolvido os nossos lobos frontais, o nosso córtex, a parte que gera e que é responsável pelo que a gente chama de raciocinar, de racionalizar uma situação. Então, na época dos neandertais, né, dos nossos antepassados, eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que sobreviver. Por quê? Ou eles sobreviviam à luta com o leão, à fome, às vezes, ao frio, porque foram lá que eles descobriram, né, como que fazia o fogo, com a pedrinha, com o pauzinho lá. Quem assiste Largados e Pelados tem mais ou menos umas coisas dessas, né, lá nesse programa. Um programa bem legal, inclusive, de sobrevivência, eu indico. Já assisti vários episódios e é bem legal. Então, naquela época, essa parte do cérebro não tinha sido desenvolvida, mas eles tinham que saber se relacionar com os outros seres. Os leões, o fogo, o frio, a chuva e as outras pessoas que estavam ali inseridas no meio deles. Então, como isso aqui era achatado, o que foi desenvolvido que fica aqui atrás. Por isso que não tinha essa parte de racionalização. Então, a gente fala assim, eu não sou uma pessoa ansiosa. Não, eu não sou, eu sou super tranquila. Não,
existe essa possibilidade de você não ser uma pessoa ansiosa, porque a ansiedade, ela está inserida no seu sistema límbico com base no medo, porque foi a primeira emoção que foi criada, que foi sentida, né, por nós seres humanos, lá na época dos nossos antepassados. Então, a ansiedade, ela surgiu daí, ela surgiu do medo. Aí você quer falar para mim, se você tá diante um ladrão, diante uma situação de perigo, você não vai sentir medo? Existem alguns problemas em algumas partes de desenvolvimento do nosso cérebro que a pessoa de fato não sente. Só que ela também não sente nada, nenhum tipo de emoção. Não sente medo, não sente alegria, não sente angústia, ela não sente nada. Ela não sente nem pro bom, nem pro, vamos assim dizer, vulgo mal, né? Então, se você sente alegria, se você sente felicidade, se você sente amor, se você sente tranquilidade, você também tem ansiedade. Mas a diferença está na regulação das suas emoções. Ah, eu sinto ansiedade, Thaís, mas é controlada. Que bom! Continue cada vez mais buscando mecanismos de manter esse controle. Ah, Thaís, não, eu sinto ansiedade, é totalmente descontrolada. Então, vamos dar nome para suas emoções. Porque a partir do momento que vocês começarem a dar nome para o que vocês sentem, a vida de vocês vai entrar, digo assim, um voo de cruzeiro, vai entrar naquele plano, sabe? Aquela plenitude ali. Ah, virei Buda, virei um monge. Não, mas você vai permitir o que você vai permitir que aquilo ali te afete ou que aquilo ali não te afete. Como assim, Thaís, afetar e não afetar? Aquela situação, você vai falar, vale a pena eu perder o descontrole? Vale a pena eu agir com uma resposta automática ou não? Se não vale a pena, gente, que palavra difícil, eu vou racionalizar aquela situação, aquele gatilho, e eu vou falar de gatilhos mais à frente. Então, eu vou ter uma atitude diferente. Eu não vou mais agir no impulso, ou eu não vou mais agir no calor da emoção, né? No calor do momento. Então, assim, o seu sistema límbico, ele registrou, ele teve o seu processamento em nós, seres humanos, primeiro que os nossos lobos frontais, o nosso córtex pré-frontal. Então, por isso que o sistema límbico hoje, ele organiza, ele compreende várias partes do cérebro, ele compreende várias partes do cérebro que está relacionado ao nosso modo social de ser, né? A gente ali vivendo como seres humanos em sociedade. Além disso, o que ele faz? Ele integra tudo que você vive, tudo que a gente vive, ele também integra ao que a gente chama de reação-emoção. O que é isso no que a ciência fala, né? A neurociência fala. Ela traz pra gente aquela reação sensitivo-sensorial. Como assim, Thaís? O que você tá falando? Que coisa difícil é essa? Eu vou te dar um exemplo. Pensa aqui comigo. Você tá na rua, né? Vamos imaginar que você tá na rua. Aí você vê uma batida de carro, só que não tem barulho. Como que você vai reagir? Ali o seu cérebro não vai entender que você está em perigo.
ele vai mandar a mensagem lá para os lobos frontais, para o córtex pré-frontal e permitir que você racionalize aquele evento. Então, você viu a batida de carro, você racionalizou, porque não tinha o que a gente chama de sensitivo sensorial. Você não ouviu o barulho. O seu cérebro não entendeu que você estava em perigo. Então, ele te permitiu raciocinar e racionalizar aquele evento. Então, ele falou o quê? Opa, não estou em perigo, tá tudo bem. Foi uma batida de carro. Deixa eu ver se eu preciso ajudar alguém. Machucou? Não, tá tudo certo. Vida que segue. O seu dia, ele continuou sem nenhum problema. O que é isso sem nenhum problema? Você não teve ali um ataque cardíaco, você não teve ali uma mão suada, você não ficou trêmula. Por quê? Porque o seu cérebro falou o quê? Opa, tá tudo bem, não tô em perigo. Eu não preciso fugir, eu não preciso entrar em luta ou eu não preciso paralisar. Porque lá, antigamente, o que a gente fazia? A gente entrava em luta com o leão, a gente paralisava mediante um medo extremo, ou então a gente fugia, subia na árvore do leão. Agora não sei, leão sobe em árvore? Sobe, né? E o leão sobe em árvore, lascou, você ia morrer ali. Então não era, o que era lutar conscientemente. Então, gente, isso que eu falo de sensitivo sensorial é isso, porque o seu cérebro vai registrar o evento. A minha gatinha participa toda live, né, gente? Se ela não participar, seja aparecendo ou miando, não é ela. Então, o seu cérebro vai registrar o evento. Registrou o evento, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer uma sensação, ele vai trazer um barulho, ele vai trazer um cheiro, ele vai trazer uma voz. Então, vou te dar um exemplo. Pensa aqui comigo. Você tinha um namorado, estava inserido em um relacionamento tóxico. Vamos assim imaginar. Então, nesse momento que você estava inserida nesse relacionamento tóxico, toda vez que você sofria algum tipo de abuso emocional, violência, algo assim, você sentia o cheiro do perfume do seu parceiro. Aí, você conseguiu se desvencilhar desse seu parceiro, você conseguiu se separar, seguiu sua vida, e num determinado dia você tá lá no ambiente de trabalho, você tá de costa, tô dando um exemplo hipotético, tá? Você tá de costa e passa uma pessoa com o mesmo perfume. O que o seu cérebro vai fazer? Ele vai buscar a memória sensorial e a memória sensitiva. Você sentia o cheiro, então ele buscou o que ele já conhecia. E o que ele conhecia? O abuso que você sofria. O que ele faz? Ele te coloca em estado de luta, em estado de fuga ou em estado de paralisação. Você sabe que é só um colega de trabalho que entrou na empresa. Só que você reagiu correndo, saindo pra rua, indo pro banheiro e chorar, e eu não sei o que tá acontecendo, não sei o que tá acontecendo. Às vezes, você não vai conseguir nem identificar que você sentiu o cheiro do perfume, que o perfume era o mesmo. Você simplesmente reagiu. Lembra? Reagir no calor do momento, que no começo da aula eu perguntei quantas vezes você já reagiu e você depois se arrependeu dentro do passado? É totalmente em vão? Ah, Thaís, mas então não tem solução. Que coisa fajuta. Tem. Você vai reescrever a sua história. E lá no curso que eu gravei, eu te ensino passo a passo de como fazer isso. Mas aqui eu já vou te dar o caminho também.
Lembra que no final da aula a gente vai fazer um exercício? Porque você vai usar o que a gente chama de reescrever a história, dando um novo sentido para aquele evento. Ah, Thaís, então eu vou ter que reviver aquilo? Não. Você vai pegar, imagina que aquela situação, a sua vida foi escrita a caneta. A sua vida inteira está escrita e desenhada a caneta. O que você fez? Você passou um errorex e corrigiu. Ah, Thaís, eu corrigi, mas se eu passei o errorex, eu apaguei. Não. Você reescreveu. Você deu um novo sentido, você deu um novo significado. A neurociência chama isso de reconsolidação da memória. O que é? Pegar um fato que aconteceu no nosso passado, trazer ele para o presente e reescrever ele, dando novos sentidos sensoriais e sensitivos, ouvindo diferente, interpretando diferente, sentindo diferente, reconhecendo o tom da voz, o estilo da voz diferente. Quer ver? Vou te dar um outro exemplo de muita coisa que acontece e a gente acha que não foi do nada. Eu tenho certeza absoluta que você já falou assim: mas eu tava aqui, do nada comecei a tremer, do nada comecei a ficar suada, do nada o coração parecia que ia sair pela boca. Não, nada é do nada. Tá tudo registrado aqui. Você era uma criança que você cresceu em um ambiente totalmente disfuncional. Você via seu pai brigar com sua mãe, era briga dali, era briga daqui, batia ali, batia aqui, e chegava alcoolizado e o pau quebrava em casa, não era? Aí o que sua mãe fazia? Menino, corre, vai lá pro quarto, se fecha no quarto. Aquilo ali, você registrou que o amor, ele é direcionado pela dor. E ela gritou com você. E você cresceu. Você foi pro quarto, você cresceu, você virou adulto, né? Agora você tá na escola, você tá na faculdade. Aí, você tá lá e você ouve alguém gritar com outra pessoa. E automaticamente o seu cérebro te leva, o seu sistema límbico que registrou tudo que aconteceu, registrou o evento, registrou aquela situação, você viu o grito, o cérebro buscou e te deu o quê? Foge, você de novo sai correndo, você de novo começa a chorar sem motivo algum, você de novo não vai, você de novo entra em desespero, entra em pânico, você de novo buscou, o seu cérebro buscou o conhecido e te trouxe. Por que eu falo, já buscou o conhecido? O nosso cérebro, ele não desenvolveu ao passo que a nossa tecnologia foi crescendo e se desenvolvendo. Ou seja, o nosso cérebro ainda, por incrível que pareça, é um tanto quanto primitivo. Então, ele não entende que aquela enxurrada de informações que a gente está recebendo ao longo do dia, seja por trabalhando com várias telas de computadores, trabalhando com 2, 3 celulares, usando 3, 4 redes sociais, ele não entendeu que aquilo ali é um novo formato de ser humano, né? Que está errado, viu, gente? A gente tem que trabalhar com uma tela, no máximo 2 celulares, mas o indicado é um celular, entendeu? Então, o que ele faz? Por que ele sempre busca o conhecido?
porque ele ainda acha que esse tanto de informação que a gente recebe, esse tanto de tela que a gente trabalha, esse tanto de momentos que a gente vive ao nosso longo do dia é uma ameaça. Então ele guarda energia para quê? Para te colocar em luta, em fuga ou te paralisar. Ele tá fazendo o quê? Olha, eu vou buscar uma memória já conhecida, porque você vai ter que lutar com o leão daqui a pouco. Para o seu cérebro, um tanto quanto ainda primitivo, o celular é um leão, várias telas é um leão, um grito de outra pessoa na rua é um leão, entendeu? Então, o que ele tem que fazer? Você está sendo ameaçado aqui o tempo inteiro. Então, ele vai buscar coisas que ele já conhece para ele agir. Porque as outras energias que tá lá nos outros funcionamentos do corpo, da hora de comer, da hora de ir no banheiro, da hora de que tô com sede, de todo o nosso funcionamento do corpo, ele precisa guardar. Por quê? Porque ali ele também precisa fazer com que você continue vivendo. Então, ele gasta o mínimo de energia possível ao longo do dia. Então, por isso que ele faz essa busca automática no seu sistema límbico, porque o caminho é mais rápido. Pensa aqui comigo, eu queria desenhar, mas não vai ter como eu desenhar para vocês. A gente ouviu, a gente viu, a gente sentiu. Ou sentiu pelo nariz ou pelo gosto, né? O que ele faz? Ele manda aqui, ó, gente, ó, o comando direto para a amígdala, para o sistema límbico. Então, a informação que a gente recebe desce para quê? Para depois ela subir para cá. Então, eu vou reagir sempre automático. Não. Por quê, gente? Aqui, nesse meio do caminho aqui, tem um atalho que traz a informação para nossa parte de racionalização. Só que para ativar isso, depende única e exclusivamente de quem? De nós. Ah, eu dependo do meu marido para racionalizar? Não. Ah, eu dependo do meu colega de trabalho para racionalizar? Não. Eu dependo do meu vizinho? Não. Eu dependo da minha mãe? Não. Eu dependo do meu pai? Não. Eu dependo de quem? De mim. Porque o cérebro que está aqui dentro é o meu. É a minha experiência, é o que o meu cérebro registrou e interpretou na minha fase de desenvolvimento. Então, como que você quer condicionar a sua melhora de vida, a seu controle de ansiedade? Eu fico ansioso por causa do meu marido, meu namorado. Estar inserido em um relacionamento e um ambiente tóxico é diferente de impor limites às pessoas. Porque se eu estou inserido em um ambiente que só me joga para baixo, que tem toda ali aquela toxina, aquela toxicidade, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me expurgar daquele ambiente. Agora, eu colocar limite em pessoas que eu tenho uma relação saudável, eu tenho uma relação de apoio, é totalmente diferente. Então, entendam. Eu posso, Thaís, continuar inserida em um ambiente que constantemente eu estou revisitando o meu passado, mesmo que inconscientemente? Não, você tem que se expurgar. Mas lembra de quem estava aqui na aula passada? Eu falei uma frase que, volto a repetir, não é minha, mas é de uma pessoa que teve uma influência muito grande no meu processo de evolução, que ainda tô, né, em evolução, mas que é: quem procura culpados, pune inocentes. Quem não estava na aula passada, já anota aí. Quem procura culpado, pune inocentes. Por quê? Nós somos
frutos de várias sementes que foram mal plantadas, mal colhidas, mal cultivadas. Acho que eu falei o processo inverso, né? De um fruto que nasce. Mas vocês entenderam? Nós somos sementes mal plantadas. Porque a gente vem de geração em geração, né? Eu acho que a gente tem que mudar esse termo. Acho que a gente tem que fazer um movimento no Brasil e no mundo para mudar esse termo. Nós não viemos geração a geração. Nós viemos, olha, vamos registrar lá no INPE. A Ellen aqui, gente, é minha filmmaker, todo meu make-off não, né? Por trás das câmeras, ela que cuida. Temos que registrar, vivemos e viemos de experiência em experiência. O que isso quer dizer? A experiência dos meus avós foram passadas para os meus pais, que foram passadas para mim, e que se eu não ressignificar a minha vida, ressignificar e reescrever a minha história, eu vou fazer o quê? Eu vou passar para o meu filho. Então, a gente vem de geração em geração? Não. Agora, a partir de agora, você vai falar, eu não sou da geração tal, eu sou dessa experiência. E dessa experiência eu vou fazer diferente. Sem fazer o quê? Punir as experiências anteriores à sua. Porque ninguém é responsável por ativar o atalho que te traz para racionalização. E como que ativa isso, Thaís? Que tá tudo no meu curso, mas eu vou te contar. E eu vou contar só para quem tá nessa aula. Se tem uma pessoa nessa aula, se tem duas, se tem 5, se não tem ninguém, vai ver lá no YouTube depois. São as pessoas que vão ouvir. É dar nome ao que você sente. E eu já passei por isso. Eu já estive aí onde você está hoje. E eu não conseguia dar nome ao que eu sentia. Eu não conseguia saber se eu queria comprar uma bicicleta ou se eu queria casar. Se eu queria ir pra festa, se eu queria arrumar um namorado. Se eu queria largar o curso de direito, se eu queria fazer administração. Se eu queria fazer psicologia, se eu queria fazer medicina. Ah, Thaís, isso não é emoção. Mas foram as minhas emoções descontroladas que me levaram a esse volume de dúvidas. Mas eu, graças a Deus, ouvi um ser iluminado, não, vários que passaram pela minha vida. Ai, gente, desculpa. Vários que passaram pela minha vida e eu aprendi a ativar esse gatilho, ó. Eu aprendi a ativar esse atalho. E esse atalho é o quê? Dar nome ao que você sente. E no final da aula eu vou te dar um exercício para você conseguir fazer isso. No começo, gente, é muito difícil mesmo, é complexo, mas não é impossível. Pensa aqui comigo. Esse exemplo que eu vou dar é um exemplo, inclusive, que eu uso no curso. É assim. Vocês têm um celular da Samsung. Aí, você passou lá a vida inteira usando Samsung. Então, se você queria mudar o bloqueio de tela, você abria o celular, ia lá em configurações, trocava a imagem de fundo e de bloqueio lá e pronto. Capaz que você não levava 50 segundos para fazer essa mudança. Só que aí você entrou na era digital, teve uma ascensão de vida, falou assim, agora eu quero um iPhone 17 Pro Max. Vou comprar. E com a graça de Deus você comprou. Aí você vai tentar descobrir aonde que você muda a tela de bloqueio do seu celular. Primeiro, você não vai achar a palavra configurações. Você vai achar a palavra ajustes. Segundo, o voltar não é aqui embaixo. O voltar é aqui em cima no iPhone. O que seu cérebro vai fazer? Pelo amor de Deus, eu não consigo mexer nesse celular. Isso aqui é coisa de outro mundo. Não é que é coisa de outro mundo.
É só um padrão que o seu cérebro não está acostumado. Então, o que que ele faz? Ele gasta energia e fala assim, é difícil, não quero, descarta. Então, quando você começar a praticar o exercício de dar nome ao que você sente, quanto tempo já? De dar nome ao que você sente, o que que seu cérebro vai fazer? Ele vai recusar, ele vai expelir, ele vai falar, não, eu não quero isso. Por quê? Porque é novo. E tudo que é novo, ele tem a tendência a excluir, porque se ele exclui, ele tá guardando a energia para a hora que você encontrar um leão na sua frente. Por isso que a gente sempre fala, né? Nossa, eu já vou matar um leão. Você tá o tempo inteiro matando um leão. E se você tem uma ansiedade descontrolada, até dormindo você tá matando um leão, né? Então, vocês conseguiram entender que não existe nada impossível aos olhos, é engraçado, né? Aos olhos do nosso cérebro, não. Existem padrões. Existe padrão registrado. E padrão registrado com fundo musical. Porque lembra que eu te contei também lá que você tá vendo a cena do acidente, mas se não tem o barulho, o seu cérebro não te coloca em fuga, em luta, porque ele não entende que você está em perigo. Mas se você sofreu um acidente de carro e que você passou por um processo de reabilitação muito difícil, você gerou ali um trauma. Futuramente, acredito que o mês que vem a gente vai ter aula sobre traumas, viu, gente? Então, você sofreu aquele acidente, o seu cérebro registrou aquele barulho, pá, a batida do carro, o cérebro registrou. Por quê? Ele colocou fundo musical para aquela cena que você tá vivendo. Aí, se passaram alguns anos, você tá andando tranquila na rua, você ouve uma batida de carro e você começa a chorar. Ou você entra de novo correndo para algum lugar. Ou então você paralisa, fica em choque, não se move, não consegue se mover. O que seu cérebro fez? Buscou uma memória conhecida. Fez o quê? Identificou que você está em fuga. Fez o quê? Luta, foge, paralisa. O que você faz? Ali você tem que escolher 3 coisas. Thaís, mas então eu já vou usar esse atalho aí para racionalizar, né, para trazer um novo sentido e um novo significado para esse momento que eu vivi. Buscar, gente, a ajuda de psicólogos, coaches, treinadores de inteligência emocional, psiquiatras é fundamental para um processo de cura. Eu poderia muito estar aqui tirando sardinha só pro coach, né, inteligência emocional que sou, mas eu não posso. Por quê? Porque eu sei que todos trabalham junto. Cada um atua num mecanismo do cérebro ali. Cada um influencia a sua evolução. Então, como coach, o que eu te digo? Usa esse atalho para você mandar um comando para o seu cérebro. Vamos pensar, reviver uma situação aqui agora, dando um novo sentido e um novo significado. Você tá lá, né, andando na rua, houve a batida de carro. O carro ali pegou e fez o quê? Bateu. Na mesma hora, o seu cérebro, porque já é automático, vai mandar para a amígdala. Só que antes de você entrar em ação, o que é isso? Antes do o gatilho aconteceu, foi a batida de carro, pensamento, sentimento, emoção, que virou o quê? Uma ação, né? Um comportamento, um hábito. Antes de você correr, você para e fala, opa, será que eu estou naquele mesmo ambiente? Olha em volta, respira. Conta até 6,
solta, conta até 6, solta. Respira, oxigena o seu cérebro para quê? Para que ele tire o foco automático do barulho que você ouviu. E no mesmo instante que você terminar o seu processo de inspirar e expirar, você fala: esse é um momento diferente da minha vida. Eu já passei por aquele momento do acidente. Ah, Thaís, eu vou ficar parecendo doida andando na rua, conversando sozinha. Ah, como que eu vou ficar agir assim no meu ambiente de trabalho ali? Eu tenho que ter uma postura. Pode ser, gente, que ali naquele momento que acontecer, você não vai conseguir entrar com nenhum mecanismo. Só que a hora que você estiver sozinha, ou que você tiver a oportunidade, de preferência no mesmo momento ou logo após a situação, você vai fazer o exercício que eu vou te ensinar no final da aula. Por quê? Porque lá no passado, o seu cérebro aprendeu um padrão e colocou fundo musical. Ele colocou fundo musical, ele colocou cheiro, ele deu cor, ele pôs luz. Os 5 sentidos, ele ainda usou um pouco do 6º. Ele fez todo aquele cenário. O sistema límbico, gente, eu falo que ele é um dramaturgo com riqueza de detalhes, porque ele te mostra a cena, coloca imagem de fundo, coloca cheiro e registra e grava na sua memória. Olha, se não é uma novela inteirinha, a sua vida é uma novela. Você escolhe se vai ser mexicana, brasileira, portuguesa, do país que for, né? Aí, quem aí conhece aquela sandalinha Melissa? Acho que todo mundo conhece, né? Você acha que você compra Melissa porque ela não machuca o seu pé se o seu pé soa? Tá lá passando no plástico. Não, você não compra Melissa porque ela não te machuca. Você compra Melissa porque tem cheiro de infância. Você entra na loja da Melissa, você pega o sapato da Melissa e você faz o quê? Cheira. Tem 2 cheiros de infância, o cheiro da escassez ou o cheiro do chiclete, do pirulito, da festa de criança. Ou aquele cheiro, aquela emoção, aquele sentimento, aquela música de fundo de que você não teve aquilo quando você era criança. Porque lembra que na aula passada eu te falei que todo excesso, ele revela uma falta? Então foi isso. Ou você compra aquela Melissa como qualquer outra coisa na sua vida, por isso que você gasta mais do que você ganha, por isso que você estoura todos os cartões de crédito que você tem, por isso que você aceita relacionamento abusivo, por isso que você aceita ambiente de trabalho tóxico, por isso que você não consegue nomear o que você sente. Pega o exemplo da Melissa, da loja da Melissa. Eu duvido que um pé suado não vai machucar naquele plástico, gente. É plástico. Você compra, é conforto? Não, Melissa, não tem conforto. Você compra Melissa porque ela te remete um cheiro de infância. Seja ele da escassez ou seja ele da abundância, do cheiro da infância. Lá no dia que eu mandei o que seriam as bases da nossa aula de hoje, eu falei que a gente falaria a respeito da amígdala, né, do sistema límbico, da amígdala cerebral. Depois eu falei da memória afetiva. Então, quando a gente fala aqui, ó, que o sistema límbico, ele registra todo o nosso processo de memória, nossos comportamentos sociais, nossos comportamentos sexuais, o nosso aprendizado, tudo isso, ele vai te registrar com a memória afetiva através dos nossos sentidos, que é onde ele vai dar brilho, ele vai dar cor, ele vai dar cheiro, ele vai dar tudo isso. Para quê? Para buscar aqui, para a hora que você ter o gatilho,
Às vezes você começa a fazer terapia, né? O terapeuta fala bastante. Qual que é o gatilho? E quem me conhece, quem tá próximo de mim, eu vivo perguntando. Você sabe qual foi o gatilho que desencadeou o seu choro em excesso? E muitas das vezes a pessoa, ou ela não sabe ou ela não quer me contar. Mas pelo menos eu dei uma oportunidade dela identificar o gatilho dela, que é aquela memória emocional, ou então dela começar a dar nome ao que ela sente, a dar nome às emoções dela. Por quê? É a mesma coisa, quando você não dá nome ao que você sente, você tá vendo lá a batida de carro e junto tá tocando axé, rock, funk, pop, MPB, as músicas tá tudo embaralhada. É a mesma coisa que acontece dentro de você. Quando você dá nome, acontece a batida, você escolhe. Ah, aqui eu acho que eu quero vou pôr hoje para tocar um MPB. Ah, não, mas rock não combinou, não. Vocês já repararam que adolescente, ele fica nessa... Todos os adolescentes, eles vão nessa montanha russa de emoções. Um dia ama sertanejo. Luan Santana é vida. No outro dia, tá lá no modo emo, ouvindo um Restart. Eu falo que é da minha época, tá, gente? Ouvindo um Restart. Aí no outro dia, nossa, Ana Carolina na veia. Por quê? Porque tá com toda a música ali dentro, tá tudo bagunçado. Então, quando você começa a dar nome, você escolhe o ritmo musical que vai seguir a sua vida. Você vai falar, opa, essa história aqui, ela de fato aconteceu na minha vida. Eu realmente tive escassez de comida em casa. Eu realmente tive escassez de dinheiro em casa. Eu realmente vi o meu pai bater na minha mãe. Eu realmente tive um pai alcoólatra. Eu realmente não tive mãe, eu não tive pai. Só que essa foi uma época da minha história. E agora eu não permito mais que o que eu vivi aqui seja impactado aqui. Eu apago quem eu sou? Não. Eu reescrevo a minha história, eu dou um novo significado e um novo sentido para minha história. Então, gente, o que vocês precisam entender? Que a memória emocional, ela não vai armazenar só os fatos, ela vai armazenar também as sensações. Então, ela vai fazer com que você haja, se você não conseguir dar nome ao que você sente. Como que eu consigo resumir tudo isso para você em um ciclo rápido? Ó, vem o gatilho, vem a emoção, vem a reação automática, aí vem, você vai se aliviar ou você vai se defender. Quando eu falo aliviar, gente, é porque entre a emoção e a reação automática, você conseguiu entender que aquilo ali não é uma nova história se repetindo, é uma história sendo reescrita. Por isso que você se alivia. Se você não reescreve essa história, o gatilho vem, a emoção é sentida, a reação é automática, a sua luta, defesa, né? Porque isso tudo que você faz, lutar, correr ou paralisar, é o seu modo de defesa. A defesa veio e o reforço neural aconteceu. Você novamente reafirmou para o seu cérebro que aquilo é como é. Lembra que eu te dei o exemplo do celular, do iPhone, do Samsung? No primeiro dia que você conseguiu pegar seu iPhone, primeiro dia que você pegou o iPhone, você não conseguiu mexer nele 100% não. Mas com um ano de uso, você gasta menos de 10 segundos às vezes para alterar a imagem de fundo do seu celular. Porque você reforçou para o seu cérebro que aquele ali é o caminho, que aquele ali é o caminho que tem que ser seguido. E reescrever a sua história é isso, é pegar tudo isso que aconteceu
e dar colocar uma nova emoção ali, um novo sentido ali, um novo sentido, seja ouvindo, falando, sentindo pelo nariz, vendo. É usar o que a gente tem de melhor, que é os nossos 5 sentidos, e que, quem sabe, o 6º, né? Usar isso de um modo que vai te beneficiar e te influenciar. Por quê? Cada vez que você reage do mesmo jeito, você fortalece esse caminho neural. O cérebro, ele aprende e é assim que ele sobrevive. Então, quando eu te falo, faça o exercício que eu vou te ensinar agora, faça a aplicação da neuroplasticidade. E quem estava aqui na aula passada, eu ensinei o que é neuroplasticidade. É a capacidade que o seu cérebro tem de se adaptar, a capacidade que o seu cérebro tem de mudança. Então, enquanto você não entender que você é um ser, uma obra totalmente inacabada, quando você morrer, você ainda não terminou de acabar, não. Porque o seu cérebro tá ali constantemente mudando, porque ele precisa disso. Vocês já ouviram falar, antes do exercício, só para dar um exemplo, naquela doença que chama esclerose múltipla? Aquela doença é o que é que ela... Vocês já viram que a gente... quando ela é muito agressiva, né? Quando ela porque ela tem vários graus dela. Às vezes uma pessoa vive a vida toda com esclerose múltipla e não é tão afetado na sua rotina. Tem gente que não consegue mais comer, tem gente que não anda, tem gente que não respira. Por quê? No nosso cérebro, um neurônio tá aqui, o outro neurônio tá aqui, eles estão lá assim. É muito bonitinho de se ver. Eles estão lá assim. Entre eles, aí conforme eles vão se movimentando, eles vão se aproximando. Você foi lá e registrou uma memória, você registrou alguma coisa nova. O que ele faz? Ele conecta. A hora que ele gruda, tem nele um negócio que chama bainha de melina. Então, a esclerose múltipla, um dos fatores dela, tá, gente? E isso, mais detalhes, vocês procuram um especialista. Aqui é só uma leiga falando dessa parte, mas que estuda o cérebro, tá? Então, e as emoções. E ali, a bainha de mielina, ela faz o quê? Ela deixa de existir. Então, quem tem um grau avançado, quem tá, né, com esclerose que já perdeu todos os sentidos, é porque um neurônio parou de se conectar com o outro. Ele não cria novas experiências, novas vivências. Então, com o tempo, o fato de respirar, o fato de andar, vai parando de se conectar. Se você tá andando, você vai desviar de uma pedra na rua ou de um buraco, que Uberlândia tem muito, né? Seu cérebro registrou. O que fez? O neurônio grudou um no outro ali através da bainha de mielina. E o que se perde na esclerose múltipla é essa bainha de mielina. Então, a partir de hoje, você está expressamente proibido de falar que você não consegue mudar. Porque o seu cérebro está fazendo isso o tempo todo. Agora, não querer viver novas experiências se baseando nas suas experiências do passado, aí é outra história. Aí você precisa ressignificar o seu passado urgentemente e dar um novo sentido para ele. E eu vou te ensinar agora a fazer um exercício que você vai praticar. Por isso que eu tô te falando, reforço neural. Reforça, faça esse exercício todas as vezes que você se ver em uma situação que você não teve controle, que você viu o seu cérebro reagir de forma automática. Se você não conseguir fazer esse exercício de imediato, ou assim que você conseguir se recompor,
Você vai fazer o quê? Você vai tirar um momento para você no dia e vai fazer esse exercício, tá? Então, vamos lá. Vou tomar um gole de água aqui, que a garganta secou. E vou te guiar nesse exercício. O que eu preciso que você faça agora? Eu quero que você pense na última vez que você reagiu de uma forma automática. Às vezes, você reagiu de uma forma automática no trânsito. Às vezes ali na batida do carro, o que aconteceu? Você xingou alguém. Às vezes você brigou com seu marido e já logo falou que é o divórcio. Um casamento de anos. Um casamento que foram construídas inúmeras histórias e experiências boas. E por causa de uma falha de uma pessoa que também não tem suas emoções nomeadas, você decidiu se divorciar. Então, é uma vivência, uma experiência sua. Você pega esse momento e você vai responder a 3 perguntas. E se eu fosse você, eu escrevia para você não se esquecer. Qual que foi o evento? 4 perguntas, na verdade, né? Então, pergunta número 1, escreve aí. Qual o evento em que eu reagi de modo automático? Qual? Vou até escrever aqui, ó, o evento em... Não, vamos pegar um exemplo legal. Nós vamos pegar o exemplo, xinguei meu chefe. Meu chefe me estressou, xinguei ele. A gente adora, né? Vamos lá. Xinguei meu chefe. Xinguei ele. Eu deveria ter feito isso? Não. Reagi de forma automática? Total. Então, vamos lá. Xinguei meu chefe. Não poderia ter feito isso. A segunda pergunta é: o que aconteceu? No começo, gente, você vai responder essa pergunta reescrevendo o evento, a situação. Olha as perguntas. Por quê? Aonde? No céu. Parou, hein? Não consegui entrar. Eles estão reclamando que travou, mas aí tem alguém pedindo pra voltar na pergunta. Na qual pergunta? Na primeira. Ó, eu vou voltar na pergunta 1, então. Você tá todo mundo vendo? Coloca um joinha, um sim, alguma menção pra ela entender que eu posso seguir. Voltou. Voltou? Posso ir? Posso ir? Então tá. Então vamos lá. Na primeira pergunta. Qual o evento, situação que você reagiu de modo automático? Ellen, entra na live, escreve aí a pergunta no comentário. Eu vou pedir a Ellen para escrever as perguntas também no comentário. A primeira já tá escrita. Já. Meus gatos, gente, participando, desculpa. Pronto? Vou mandar lá. Agora, a pergunta 2. Pode ir? O que aconteceu? Como que você vai responder a esta pergunta? Você vai escrever o que aconteceu. Entre parênteses, na frente dessa pergunta, você vai escrever gatilho. Por quê? Porque esse é o envio automático que aconteceu lá no seu cérebro, que mandou direto para sua amígdala e fez você entrar em luta, fuga ou paralisação. Então, é no momento do gatilho que você vai dar um novo significado. Entenderam? Então, pergunta 1. Qual evento em que você reagiu de modo automático? Pergunta 2. O que aconteceu? Entre parênteses, gatilho. Por que eu te falo para escrever? Principalmente no começo. Porque você vai ter dificuldade de identificar esse gatilho.
digo isso porque se fosse fácil identificar esse gatilho, o que você tinha feito? Você já estava se controlando sozinho. Só que quando a gente escreve, a gente está revivendo aquele momento com calma. Então, pode ser que a sensação venha, viu, gente? Aí você vai dar um novo sentido para ela. E principalmente a sensação vai vir e vai te ajudar a responder a terceira pergunta. Por isso que a pergunta 2 você precisa escrever. Com o tempo, você já vai conseguir identificar esse gatilho logo de cara. Acontece muito comigo durante o meu dia. Porque eu falo muito, não é porque a gente estuda, a gente é psicólogo, psiquiatra, terapeuta, Buda, qualquer coisa que a gente tem o sol, né, a bunda virada pro sol, o sol virado pra gente e a gente não sofre de ansiedade. A gente sofre porque ela é uma condição básica para a nossa sobrevivência. Só que acontece e eu me pergunto, eu falo pra mim nessa situação, hoje eu sou tão de boa com isso que eu falo até pra quem tá do meu lado. Falo, nossa, aconteceu essa e essa situação e eu me senti, e o meu gatilho foi infringir o meu ego, eu me senti desrespeitada. Qual foi a minha reação? Eu fiz isso, tá certo? Não. Então, com o tempo, vocês vão conseguir fazer isso sem nem escrever mais e só de pensar, às vezes, sozinho ou de pensar com alguém do seu lado. Combinado? Qualquer coisa você me fala aí que eu paro, tá? Agora, a terceira pergunta, né? Primeira, segunda, terceira. O que você sentiu na hora? Qual foi o sentimento? Lembra que a hora que eu disse que você estiver escrevendo a resposta da pergunta 1, a sensação vai vir? Aí você vai colocar embaixo. A minha sensação, eu senti raiva, eu senti tristeza, eu senti angústia, eu senti dor, eu me senti desrespeitada, eu me senti assim, eu me senti assado. Você vai colocar o que você sentiu ali. Feito isso, você vai responder a quarta pergunta. Qual foi a sua reação? É aí que tem a reação automática. Eu lutei, eu briguei com a pessoa, eu entrei em luta, eu fugi, eu entrei em fuga. O que a gente foge às vezes? Às vezes a gente precisa ter uma conversa dura com o filho e a gente foge da conversa. Às vezes a gente precisa ter uma conversa com o nosso cônjuge. É difícil porque fere algum sentimento nosso que foi interpretado lá atrás de forma errada. E a gente faz o que? A gente foge. Ou eu paralisei. Um exemplo de paralisar. Preciso fazer uma apresentação de trabalho na frente de toda a faculdade. Chega na hora, você treinou. Chega na hora, o que você faz? Esquece. Tudo que você estudou. É uma paralisia, uma forma de paralisar. Então, você vai escrever qual foi a sua reação, tá? Eu vou repetir as perguntas só para ficar certinha, para ninguém ter perdido aí. Pergunta 1. Qual evento que você reagiu, evento ou situação que você reagiu de forma automática? Pergunta 2. O que aconteceu? Entre parênteses, gatilho, para você lembrar de identificar o gatilho. Pergunta 3. O que você sentiu na hora? Raiva, tristeza, alegria, todas aquelas, os divertidamentes, né? Pergunta 4. Qual foi a sua reação? Ah, Thaís, ok. Mas e aí? Então, se eu fizer isso 2, 3 vezes, eu já mudei? Não, gente. Não funciona assim. O primeiro passo da mudança é se conscientizar que você precisa mudar alguma coisa ali. O segundo passo da mudança é dar nome.
O primeiro passo você já deu, porque você está assistindo essa live. O segundo passo é o quê? Dar nome. Reforçar a consciência que você tem de que ali você está mudando. E tem alguns outros passos que para você saber, você tem que continuar me acompanhando aqui no Instagram. Nas outras aulas eu vou ensinando também. Por quê? Ai, gente, como emagrecer em 21 dias. A dietas dos 21 dias. Ressignifica o seu passado em 7 dias. Cada cérebro é de um jeito. Às vezes o meu processo de mudança, o meu processo de conscientização e de dar nome vai levar 365 dias. Porque isso depende única e exclusivamente de você e do seu cérebro. Então, o que você tem sempre que fazer? Você tem que repetir esse exercício. Porque, gente, eu tô finalizando, tá? Todas as vezes que você começar a dar nome, você vai tomando cada vez mais consciência. E tomando consciência, o seu cérebro faz o quê? Desacelera. Começa a gastar energia com o que é novo e te permite viver uma nova experiência. Que é o que a gente vai fazer aí nas próximas aulas, é dar sequência a esse processo de mudança. Porque você consegue perceber que não é sobre hoje, é sobre algo que não foi resolvido dentro de você? É isso mesmo. Então, enquanto você não entende a sua emoção, você vira refém dela. Por isso que quando eu gravei o curso, eu quis passar para todo mundo que tivesse acesso a ele a experiência de dor que eu vivi, o meu processo de mudança e o que eu ainda venho mudando cada vez mais. Então, essa semana você tem um outro exercício. Você vai fazer o quê? Você não vai pensar o tempo todo em mudar o seu comportamento. Você vai observar a sua emoção que vem antes do comportamento. É aí que a sua mudança vai acontecer. Então, a dica dessa semana até a aula da semana que vem é o para casa, tá, gente? Sempre quis fazer isso na minha vida. Para casa de vocês é fazer esse exercício e não se preocupar com o comportamento, e sim com a emoção que vem antes do comportamento. Sabe por quê? Você não precisa mudar em 7, 10, 5, 10, 15, 20, 21 dias. Você precisa mudar no tempo que você está preparado para mudar. Então, quero agradecer a todo mundo pela aula de hoje. Espero que o pouquinho que eu falei aqui de um mundo tão vasto que é a neurociência, a psicologia e o nosso cérebro humano e o nosso corpo humano possa ter trago para você um pouquinho mais de paciência, de sabedoria, de esclarecimento, porque uma coisa que ninguém te tira da sua vida é o que você aprendeu. Às vezes essa 1h10, 1h15 que você ficou aqui comigo, às vezes foi até chata. Mas o que você aprendeu aqui hoje, ninguém te tira. Te tiram carro, te tiram marido, te tiram filho, te tiram casa, te tiram dinheiro de conta bancária. Mas o que você aprende, ninguém tem a capacidade de te tirar. A não ser Deus. Ele é o único que tem a capacidade de mover a nossa vida de um jeito que às vezes a gente nem espera. E é com base em toda a fé, esperança e amor, até me arrepio, gente, se eu falar mais eu me emociono. Fé, amor e esperança em trazer para as pessoas uma calma no coração como eu tenho hoje, que eu encerro essa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham sentido pelo menos um pouquinho do amor que eu tenho por toda a humanidade. E eu encontro vocês na quinta-feira que vem. Tchau!